Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Isa e eu vou fazer a tiragem do tarô para a semana do dia 7 ao dia 13 de agosto. Essa semana eu trouxe 2 objetos diferentes. Só dar uma primeira embaralhada aqui, os oráculos. Objeto número 1, a concha do mar, lindona. Objeto número 2, o pote da gratidão, presente lindo que eu ganhei de uma amiga querida. 2 objetos bem significativos, bem importantes. 1, 2. Façam suas escolhas. Usa esse oráculo para o potinho número 1, para o objeto número 1, que é a concha do mar. E uma cartinha do oráculo geral. Quem escolheu a concha essa semana, começa a semana com algumas escolhas, tem que fazer escolhas, tem algumas coisas em mente, ou tá pensando em algumas coisas aí que tá querendo fazer. Só que o problema é que vocês vão pensar tanto que vocês não vão escolher nada. Mas tá, calma, não é ruim assim. Na segunda-feira, porque às vezes escolher com pressa não leva a gente a lugar nenhum, né? Então na segunda-feira vocês vão olhar para essas possibilidades, vão analisar os prós e os contras de cada uma delas. Aqui me parece que é uma coisa bem importante, porque na segunda-feira vocês vão se retirar um pouco das informações, do excesso de informações que vem sobre isso. Sabe quando fica pipocando coisa na cabeça da gente? É que nem quando a gente vai numa loja comprar uma roupa e não tem uma coisa bem definida na cabeça, a pessoa fica mostrando um monte de coisa, daqui a pouco tu tem que dizer, peraí, né? Deixa eu olhar, deixa eu pensar, deixa eu provar, né? E na quarta-feira vocês vão dizer, peraí, deixa eu pegar o que eu já olhei, o que eu já tenho sobre esses assuntos e deixa eu refletir sobre isso, né? Talvez na terça-feira vocês não queiram nem muita conversa com pessoas, sabe? Não queiram ficar ouvindo os outros, vocês já ouviram, então vocês já têm essas informações retidas em vocês. Agora é um tempo assim de, sabe, dar aquela respirada, analisar os últimos detalhes antes de tomar uma grande decisão. E fazer dessa maneira vai ser super importante, porque isso vai trazer mais organização e estrutura para aquilo que vocês
estiverem decidindo para o assunto, para o tema, para as ferramentas necessárias, todos os detalhes que envolvam isso. Na quarta-feira, vocês vão estar com a escolha feita, tá? E vocês vão, tipo assim, tá, agora eu decidi que eu quero viajar para Bahia. Aí na quarta-feira vocês vão procurar agências de viagens que tem pacotes para Bahia, entendeu? Vocês já têm o nicho bem definido, bem definido. Aí vocês vão começar a analisar os meios, o como, o que é necessário para realizar aquilo que vocês já definiram, entendeu? Porque assim, uma coisa é decidir entre N possibilidades, outra coisa é pegar aquela decisão e ir em busca da realização, do que é necessário para a realização disso. Então, nós ainda estamos no campo das ideias, né? Porque buscar informação, a gente ainda está aqui, muito no mental, né? Então, esse lugar oferece isso, essa possibilidade, isso aqui eu tenho que cuidar, entendeu? Mas é sobre esse assunto, já é uma definição, tá? Na quinta-feira, vocês então vão dar um start nesse sentido. Eu estou usando assim exemplos super simples, como me comprar uma roupa, fazer uma viagem, mas pode ser uma coisa muito importante. E a quinta-feira, dia de Júpiter, ele vem literalmente como uma bênção, para então vocês darem um start nesse assunto, tá? É começar a fazer as pequenas realizações relacionadas ao tema. Nós estamos no campo da ação. Na sexta-feira, vocês vão querer falar disso. Vai ter gente que vai para a rede social com fotinho, com textão, com sei lá eu o que, vai fazer rios, vai querer contar para todo mundo o assunto, né? Aquela ânsia assim de verbalizar, de fazer manchete da sua vida. Só que o sábado tá avisando que isso pode não ser muito legal. Pode dar uma bad, pode dar... Sabe quando a gente fala uma coisa e depois aquele nosso plano dá uma ré e a gente diz, credo, secaram a minha ideia, botaram um olho gordo em cima do meu plano, a inveja caiu por cima, derrubando a minha vida. Essas frases eu escuto pra caramba e eu não acho que são absurdas porque a gente sabe que isso existe, né? Então, assim, quem resolver sair contando aos quatro ventos sobre os seus planos de realização, tem o risco. Só que isso vai drenar uma energia de vocês, assim, que no sábado vocês podem estar bem sensibilizados, né? E isso afeta o emocional de vocês. Isso afeta a capacidade de pensamento lógico, racional. Vocês vão misturar assuntos com pessoas, vão botar a culpa em quem não é. Daqui a pouco alguém vai vir e vai dizer assim, tu vai pra Bahia, eu vou pra Fernando de Noronha. Aí já vai vir aquela invejinha, sentimento ruim. Então assim, saibam que ficar abrindo a boca sobre os assuntos pessoais de vocês essa semana pode despertar um lado escuro de vocês bem ruim e que vai ser ruim para vocês lidarem, né? Talvez as outras pessoas nem saibam que vocês tenham pensamentos negativos em relação a elas.
Talvez as outras pessoas nem percebam que vocês estão meio numa bad e tal, mas isso vai ser muito ruim para vocês, porque vocês vieram de uma semana super bacana e daí vocês mesmos se colocam ladeira abaixo, sabe? E aí no domingo vocês dão uma olhada no espelho, assim, do tipo, tá, peraí, quem sou eu? Preciso ficar fazendo as coisas desse jeito? Porque quando a gente fica colocando muito da nossa vida nas redes sociais, pode ser mania. Ah, eu tenho mania, eu gosto, eu curto, sabe? Enfim. Mas às vezes a gente não se dá conta o quanto essas redes sociais, elas respondem a uma necessidade de aprovação externa. Porque assim, quando a gente vive esperando que os outros olhem pra gente e tenham reconhecimento, deem valor, achem super aquilo que a gente está fazendo, a gente está dando importância para o outro. Em algumas coisas da nossa vida, isso é super importante, né? Um feedback de um bom trabalho, ouvir das pessoas que a gente ama o quanto elas nos amam também, o quanto nós somos amigos bacanas, né? Então, tem áreas da nossa vida que esse retorno, ele super agrega pra gente. Mas tem áreas da vida que a gente precisa desse retorno para suprir uma carência emocional. Como se as outras pessoas que tivessem que dizer se a gente está fazendo as coisas bonitinho, dentro do quadradinho do momento, porque a vida é cheia de quadradinhos do momento. Agora, nesse momento, é isso aqui que tem valor, é isso aqui que tá todo mundo fazendo, sabe? É isso aqui que é bacana, é isso aqui que gera engajamento, gera like, entende? E muitas pessoas se submetem a coisas que elas nem tão afim, não por aquela situação na vida delas em si, mas pela resposta desse outro, né? Essa necessidade de ver se a gente está fazendo parte do quadradinho. E muitas pessoas às vezes vêm assim e dizem, né, nas terapias, assim, em outros atendimentos mesmo, dizem: ah, Isa, eu tô meio perdida, eu não sei bem o que eu quero. E quando a gente começa a investigar, essas pessoas estão inconscientemente super dependentes do papel do outro na vida delas, mas não de uma forma que vai influenciar numa carreira, não, simplesmente para saber se aquilo vai agradar a plateia. É literalmente assim uma necessidade de aplauso da plateia. E a gente vai mais fundo a isso, né? Principalmente na terapia com os florais alquímicos, e aí a gente chega em crenças limitantes, em traumas, em coisas que começaram lá na infância, né? E a gente foi, de certa forma, muito preparado para responder a essa demanda do corpo social. E isso tira muito do poder do eu sobre a minha vida, né? Porque a pessoa mais importante para palpitar na minha vida não sou eu, é o outro, né? E enfim, assim, eu acho que vale uma reflexão para isso. Peraí que caiu, só um pouquinho. Deixa eu só juntar. Pronto. Caiu meio longe, daí eu pausei.
A carta do oráculo que caiu aqui para vocês é a carta da simplicidade. E aqui fala muito disso, assim, né? Quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa e aí, em vez de pensar naquilo, já buscar as coisas pela gente, a gente fica esperando essa informação do outro e não é uma informação assim que vai agregar no projeto, é uma informação de validar ou não o nosso desejo. E aí a gente fica complicando a própria vida, porque daqui a pouco a gente já não sabe mais o que realmente é meu e o que é o outro na minha vida. E vocês podem ver que ali no meio da carta é uma pena. E aí, em vez da gente lidar com as coisas assim, com simplicidade, com leveza, a gente vai pesando a mão. A gente vai complicando, a gente vai se perdendo, a gente vai gerando obstáculos para nós mesmos, né? Enfim, eu acho que é uma semana assim que vai falar muito sobre compreender quem tu é na tua vida, a quem tu tá dando valor na tua vida e se tu tá conseguindo te descolar e te diferenciar desse outro existente, necessário, mas não supremo, certo? Esse é o recadinho para o pessoal da concha do montinho número 1. Agora vamos para o montinho número 2. O montinho de número 2, então, é o potinho da gratidão. Cara, eu adoro isso. Ainda mais quando sai para dois grupos totalmente diferentes, que têm inícios totalmente diferentes, uma carta, a mesma carta no mesmo lugar. Acho sensacional. Bom, quem escolheu o potinho da gratidão galera, assim, ó, vocês estão com um problema, vocês estão com alguma coisa perturbando vocês, isso tá agoniando vocês, isso tá incomodando vocês, tá tirando o sono de vocês. Mas duas informações de largada, assim, a primeira, vocês cavaram essa cova, tá? Isso é resultado de atitude de vocês. E a segunda, vocês andam tão perdidos que vocês estão fazendo assim um maremoto a gente chama de viração, né? Mas como é que eu vou dizer isso? Sabe quando dá assim aqueles climas assim que o mar vai mais longe assim na areia, ele afeta coisas. Tipo assim, deu essa viração no clima assim e tal. Só que para vocês isso é um maremoto na cabeça de vocês, é uma coisa imensa, né? Não é uma ventania, é um furacão. Vocês estão vendo a coisa muito maior do que ela é. Olha o tamanho da perturbação. Isso aqui, ó, é o excesso de pensamento de vocês. Vocês conseguem enxergar? Deixa eu ver se eu consigo dar mais foco.
Olha, ela leva a perturbação para a própria mente, assim, Ela tem todas, tá vendo? Ela tem todas essas ideias, todos esses pensamentos perturbando ela. E ela tá aqui na cama sentada e já amanheceu e ela não dormiu. Caramba, né? Põe sofrimento nisso. Só que ao invés de ficar sentado na cama, remoendo, talvez seja o momento até de vocês procurarem um médico, algum terapeuta. Eu, por exemplo, trabalho com florais. Vocês estão precisando de alguma coisa que relaxe vocês, que permita que vocês descansem, que permita que vocês retomem as energias, porque vocês esgotaram. Vocês precisam descansar. Enquanto vocês não descansarem, e realmente descansarem, assim, vai ser bastante difícil vocês lidar com essas situações que estão atormentando vocês, né? Não porque elas são tão grandes quanto vocês imaginam, mas para muitos são mais de uma. E aí, aqueles que conseguirem recompor um pouco o cansaço, repor a energia, talvez consigam pedir ajuda, sair em busca de pessoas com quem tenham uma relação verdadeiramente sincera, franca, afetiva. Uma pessoa que ame vocês. Os nossos bons amigos, eles nos amam, né? E possam dizer assim, eu preciso de ajuda. E às vezes a nossa ajuda não é uma ajuda material, não é alguma coisa, não é dinheiro, não é um objeto. É alguém que escute e nos ajude a pensar sobre o assunto, nos ajude a entender, a compreender melhor as situações que a gente está vivendo. Dentro desse processo, vocês vão conseguir perceber melhor as situações e criar possibilidades de solução, tá? Eu tenho duas cartas aqui, ó, de mulheres grávidas. Vocês estão vendo? Aqui e aqui. E isso me fala de gestar. Tanto pessoas que querem engravidar ou que estão com dificuldade ou estavam pensando nisso e tiveram uma perda e agora vão ter que buscar um tratamento, uma ajuda médica bem específica, quanto pessoas que vão conseguir, através dessa ajuda de uma pessoa que vai ouvir vocês e vai ajudar a refletir sobre as situações, vocês vão conseguir gestar novas ideias, gestar possibilidades de resolver isso. Então, o que que isso nos fala? Que o processo criativo de vocês está abalado e também por conta disso vocês estão nessa perturbação, porque quando a gente está com o processo criativo abalado, a gente não gera pensamentos novos. A gente tem dificuldade de criar possibilidades para lidar com desafios. Então, a primeira coisa que mostra aqui é que vocês estão assim com o criativo de vocês bem abalado.
E a segunda coisa que fala é que existe um tempo para esse processo acontecer. Perdão, eu me empolgo. Existe um tempo para esse processo acontecer. E vocês precisam entender que não vai se resolver do dia para a noite, mas vai se resolver, tá? Vocês não precisam ter receio de olhar para o futuro com esperança. Olha só. Olhar para o futuro com a possibilidade de fazer uma magia e criar um futuro melhor, um futuro com esperança, sabe? Porque vocês estão tão abalados que vocês estão com medo de pensar no amanhã. E quando vocês passarem por todo esse processo, vocês vão entender uma coisa muito importante que eu acho que fecha com a... De novo. Com a carta do oráculo da semana, que fala de purificação. Vocês são os soberanos das suas vidas. Vocês precisam ter o controle das coisas que vocês estão vivendo. Vocês precisam ter disciplina para lidar, inclusive com o cotidiano, com as coisas mais simples. Vocês precisam saber aquilo que está acontecendo com a vida de vocês. Exemplo mais simples impossível: planilha de gastos financeiros. Quem não tem uma memória muito boa e não tem uma planilha de gastos, nunca sabe direito quanto dinheiro tem, ou quanto está devendo, quanto vai ter que pagar no mês seguinte, quanto precisa ganhar para poder dar conta. Então, assim, essa semana ela vem para ensinar vocês a se purificar de um mau hábito. Vocês precisam olhar de novo para o sol. Vocês precisam aprender a brilhar a partir de vocês. Vocês precisam entender que, apesar de muitas pessoas no mundo, vocês têm o seu direito o seu lugar ao sol, como se diz. Tem a sua vida. Mas, que nem o girassol que vai acompanhando o movimento do sol, vocês precisam acompanhar o movimento da vida, que exige de nós determinadas posturas para a gente não se perder. Porque com essa carta aqui, vocês estão um girassol murcho. Vocês estão pesados, estão densos, estão negativos. Então vocês têm que lavar esses comportamentos fora. Se limpar de hábitos que estão prejudicando vocês. Vocês precisam adubar a terra, purificar a terra, adubar a terra, para conseguir plantar e colher essas criatividades, essas possibilidades, plantar essas sementes que vão ajudar vocês a sair desse estado de sofrimento, né? As pessoas aqui que gostam de terapias de limpeza, as mais diversas, né? Reiki, alinhamento de chakras, limpeza com florais, tem inúmeras terapias, né? Às vezes um banho de sal grosso, um escaldapés. Façam isso essa semana. Mas assim, não adianta fazer isso se não tem mudança comportamental, cognitiva, né? É preciso mudar pensamentos e atitudes. E essa semana ela vem dar esse chacoalhão justamente para vocês entenderem que é possível virar essa chave e trazerem uma experiência de vida nova, saudável, enriquecedora,
renovadora para a vida de vocês. Pessoal do Potinho da Gratidão, uma boa semana para vocês também. A todos um beijo no coração. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas que possam se beneficiar com essas informações, com esses recados. E vão aqui embaixo e deixem o joinha, isso ajuda bastante. E o YouTube entende que tem que entregar esse vídeo para outras pessoas assistirem, ok? Boa semana, até mais!